Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Você que está assistindo, seja qual horário for, seja muito bem-vindo, tá? É meu canal aí, tá? Então, faltando aí, no caso, 4 semanas para o campeonato, a condição vem vindo aos poucos. Ó, estamos secando bem. E é basicamente isso. Hoje é mais um dia de full day of eating, ou seja, tudo que eu como em um dia, tá? Aí em preparação. Lembrando, eu já trouxe vídeo de carbo médio e carbo baixo. Hoje é dia de carbo alto, então vocês vão ver que a quantidade de carbo vai estar maior, mas vocês vão estranhar. Nossa, mas ele come muito legume mesmo no dia de carbo alto. Só que eu aumento muito a quantidade, né? É igual tem dias X de carbo baixo, eu como quase 1 quilo de repolho de carbo alto, por exemplo. Ou abóbora, que eu gosto mais desses carboidratos, sabe? Mas hoje tem doce de leite, então vocês vão acompanhar isso tudo comigo, tá? Mais um vídeo aí pra vocês, mais um dia, certo? E é basicamente isso. São 4 refeições, tá? No dia de carbo alto. Então vocês vão ver a primeira, que é aquela pãozinho de queijo que vocês estão acostumados. Mas já tem a tapioca, as quantidades variam, tá? O almoço padrão, antes da tarde, vai ter ou a opção da panqueca doce, ou o biscoitinho doce que eu faço, que eu gosto muito. Tem banana, doce de leite, mas enfim, vocês vão vendo. E o jantar, né, que é a maior refeição aí do dia, no dia de carbo alto, tá? Onde é a mesma opção do almoço, porém entra ali uma batata doce, ou um macarrão, ou um arroz, né? São carboidratos ali um pouco mais calóricos, certo? Mas eu vou mostrar isso tudo pra vocês, tá? Eu tento manter o mesmo padrão, cara, para não ficar muita coisa na cabeça. Então, dia de carbo baixo, eu mantenho essas 4 refeições. Porém, obviamente, vamos supor, é igual de manhã, né? No dia de carbo alto, tem a tapioca com ovo, queijo e requeijão. No dia de carbo baixo, já não tem a tapioca, ou a quantidade de tapioca menor, que é a fonte de carboidrato, entendeu? Então, sigo o mesmo padrão das refeições, porém só diminuo as quantidades, beleza? E os dias de carbo alto são nos dias de treino, onde eu preciso de mais energia para treinar, certo? Onde eu demanda mais energia, mais glicogênio, né? Justamente maior demanda do carboidrato. Nos dias de descanso, que eu uso estrategicamente, o carbo mais baixo, como a gente não gasta tanta energia, certo? Então é basicamente isso. Mas todo dia eu tô aqui na esteirinha, né? Então, para quem fica me perguntando se eu faço esteira toda hora, não faço. O que eu faço? Sempre. Nos dias de treino, eu começo o dia, essa caminhada mais tranquila, como eu acordo bem cedo, não atrapalho o rendimento no treino. Faço uns 25 minutos aqui, tranquilo. Aí vou pra academia andando, treino, né? Na volta, tudo normal. Na parte da tarde faço mais 25 minutos. Então, é quase 1 hora de esteira todo dia nesse ritmo, fora o cardio que eu faço na academia, tá? Que é uma esteirazinha inclinada, 20 minutos, dá uma suada boa, é um cardio um pouco mais intenso. Em compensação, no restante do dia, eu só contabilizo passos, sabe? Para ter uma noção do gasto calórico sem me desgastar tanto, tá? Então é basicamente isso. Dia de descanso, mesma coisa, só que não tem treino. E ao invés de fazer, por exemplo, 25 minutos só de manhã, eu faço 45 de manhã e 45 à tarde, né? Ou seja, só isso que eu faço durante o dia, realmente para o meu corpo também se recuperar, né? Que é importante a recuperação, ainda mais nessa fase que o sono já não está tão bom, a gente está mais fatigado, mais cansado, é mais chance de você ter alguma lesão, né? E é basicamente isso, pessoal. Acho que era tudo que tinha para falar. E é isso, espero que curtam o vídeo, tá? Tamo junto, deixa o like, se inscreve aí, beleza? Os vídeos sempre vão ser, para vocês terem uma noção, sempre vão ser 3 vídeos de treino na semana e 2 vídeos de dieta,
na semana, ou seja, 5 vídeos por semana, beleza? Uma frequência que eu acho até que boa, beleza? Para vocês aí, no caso de segunda a sexta, tá? E é isso, tamo junto, pessoal, fiquem todos com Deus e bora lá pra primeira. Lembrando, a primeira coisa que eu faço ao acordar, antes da minha primeira refeição, vocês vão ver, né? No caso, o shot matinal de vinagre de maçã e limão, tá? Me ajuda bastante questão de intestino e tudo mais, eu me sinto muito bem. Depois eu tomo meu cafezinho preto, de lei, e depois eu faço minha primeira refeição. Mais um videozinho. Hoje, como eu falei pra vocês, tudo que eu como, né? E faço aí, né, em relação às refeições, gestão de líquido. Então, como vocês estão acostumados, né? Pra quem já tá acompanhando aí, ou pra quem é novo, eu sempre começo aí com tipo um shot matinal, que eu boto um pouquinho de vinagre, mais um pouquinho aqui, com meio limão. E depois eu faço o meu café, tomo um café puro, depois sim que eu faço minha primeira refeição. Beleza? Às vezes eu boto água, às vezes não, como eu já tomei meu primeiro meio litro de água, aí vou tomar só assim mesmo, não fica ruim não. E agora partiu café. As coisas que eu tomo, né, natural, como é uma fase que a texto tá mais baixo, e pra ajudar a não cair, né, no caso não ter efeito ergogênico sobre isso, aí eu sempre tomo alguma coisa com vitamina, né, esse fenogrego eu tomo ele, tem vitamina B, tudo natural, tomo ashwagandha, que é tipo é tipo uma planta medicinal, melatonina, isso aí que é mais pra parte da noite, hormônio do sono, e B12 também. Nessa fase o consumo de carne é menor, né? Consumo menos carne porque tem maior percentual de gordura. Então, como é uma fase que a gente quer comer mais com menos calorias, se eu consumo algo com mais gordura, eu vou ter um volume ali menor para consumir. Então, eu prefiro peito de frango, né? Então, não tem tanta essa questão, não. Tomando um cafezinho aqui, como eu falei pra vocês. Hoje já tá puxando. E tchais. Cafezinho zero açúcar, zero adoçante, sem nada, zero nada, foda. Pra começar bem o dia, não deixo de tomar. Ou seja, eu enrolo bastante pra fazer a primeira refeição, né? São 6h10, eu devo treinar umas 7 e pouco e tal. Então, por isso que, como não tem um prazo tão longo, vocês vão ver que minha primeira refeição é aquela crepioca, mas não é pesada. Justamente pra não atrapalhar no treino, mas como alguma coisa pra não sentir tanta fome, né? Já que a fome já é muito grande nessa fase. Beleza? E eu vou mostrar tudo pra vocês direitinho da refeição. Da refeição, que é tapioca, ovo, requeijão. Beleza? A tapioca é um carboidrato, cara, que não vai te gerar saciedade nenhuma, tá? Porque ele é um carboidrato de rápida absorção. Justamente por isso que numa refeição pré-treino, muito em cima do treino, ela pode ser uma opção muito melhor do que outro carboidrato de uma absorção mais lenta. Se ela, vamos supor, uma batata doce, entendeu? Uma aveia também. Então, esses alimentos assim, alguma fruta, verdura, né, são alimentos que têm fibra, vão retardar mais a sua digestão. Então, não é tão viável, que pode dar um desconforto, né, ali durante o treino, um refluxo. Então, uma opção de um pão ou uma banana que tem uma quantidade de fibra um pouco menor, né, uma bananazinha com canela, um pouquinho de mel, né, uma tapioca, vai ser uma opção muito melhor, tá? Ali só para você não ficar também com muita fome, eu boto uma proteína, né? Mas por isso que eu boto só um ovo, uma fatia de queijo, pá,
não boto muitos ovos, né? A quantidade de proteína maior eu sempre deixo por um pós-treino, que meu pós-treino sempre é o almoço, então vocês sempre estão acostumados a ver um volume muito maior, vocês vão ver isso hoje, que é o full day of eating, ainda mais carbo alto. Hoje tem a tapioca porque é dia de carbo alto, não carbo baixo, beleza? Isso. Começo colocando um ovo. Ah, João, mas eu não gosto de ovo. Você pode muito bem substituir esse ovo por uma fatia de queijo mussarela. Vai dar a mesma quantidade de proteína, mais ou menos, de gordura, tá? E pode combinar bastante também, beleza? 50 gramas de ovo aqui. O que eu faço aqui? Dessa vez não fazendo aquela forminha que vocês estão acostumados, que tá aqui no vídeo. Misturo bem o ovo, tá? Bem demais. E hoje o dia de carbo alto são 2.000 calorias, tá? Dia de carbo baixo que eu não treino já é 1.600, é bem baixo. Então hoje o dia é goodness. Aí eu boto a tapioca. 30 gramas de tapioca. Deu 26. E aí eu boto pra menos. Se o alimento for mais calórico, eu não ligo. Misturo mais uma vez. Já pego o queijozinho. Requeijão light. Mas misturo. Toda vez que eu boto alguma coisa, eu misturo. Não sei se esse é o segredo, mas sempre fiz assim. Misturo bem. Tapioca com ovo. Agora, 30 gramas de requeijão light. Tá? Aí o requeijão. Peraí, vou fazer de novo aqui. 30 gramas de requeijão light. Como é que eu gosto de pesar esses alimentos? Pasta de amendoim, essas coisas, doce de leite. Eu gosto de botar o pote e tarar. Quando você tara o pote, você zera. E basicamente ele só vai contabilizar o que você retirar com a colher, tá? Então, ó, vamos lá. Por exemplo, são 30 gramas, ó. Eu retirei isso aqui, tá vendo? Menos 28, ou seja, menos 28 que está no pote, que eu tirei. Beleza? E aí, mistura de novo. Esse requeijão é meio duro, então o que acontece? Ele é mais difícil de ficar homogêneo, ele fica meio empelotado, tá? Então tem que misturar bem. O ideal é você pegar um iogurte mais cremoso, que dá mais certo, né? Aqueles requeijões, no caso, vai iogurte todo doidinho. Agora o que eu faço? Agora eu vou temperar com sal. Você pode botar orégano, chimichurri, o tempero que você gostar. E bota um pouquinho de fermento, tá? Pra depois botar as 30 gramas de queijo mussarela. Cara, o queijo ralado, ele vai distribuir melhor. Então, se você conseguir um queijo fatiado e tudo mais, eu acho que até é uma opção melhor. Boto aqui, ó, vou mostrar pra vocês o tempero que eu boto. Só 2 pitadas de sal. Beleza? E aí eu boto um pouquinho de fermento só isso aqui. Cuidado que o fermento tem sódio pra cacete. E aí misturo de novo, bem. E agora, o queijo mussarela picotado. Eu vou botar ele e depois levo a frigideira, fogo baixo, e mostro o resultado pra vocês, beleza? Tá aqui, ó, uma fatia. É, mais ou menos isso aí mesmo. Tá. E quando estiver prontinho, eu mostro pra vocês. Vou mostrar colocando ele na frigideira. Ó, picota assim, ó. Pra pegar ele por completo. E já dá uma molhadinha nele, né? Poderia botar na frigideira, né? Durante o preparo também. Daria super certo. Por baixo, né? Acho que ficaria aquela crostinha. Mas nunca testei fazer assim, não. Mas a gente vai aprimorando. E fica assim, pessoal. Coloquei, tá? Eu já espalhei o queijo também, ó. Tá em todas as partes. Vai pegar por completo. E dou uma tampada, foguinho embaixo. É basicamente isso. Quando estiver pronto, vou mostrar o resultado pra vocês. Beleza? E depois eu volto com um pós-treinozinho pra vocês. Naquele modelo. Tamo junto. Aí, pessoal, ficou dessa forma aí, ó. Hoje eu não fiz na forminha. Preferi fazer desse jeito. Então, pessoal, refeição aqui do pós-treino, chegando em casa. Vocês hoje é um dia de carbo um pouco mais alto, tá? Então, frango, um pouquinho de barbecue para dar um sabor no frango. Aí legume, no caso hoje é chuchu e tem brócolis também. E salada à vontade, e no finalzinho ainda como uma fruta, né? No caso, a maioria das vezes é laranja.
tá? E abobrinha, um chuchu, mistureba. Ficou assim um pratinho. Agora, saladazinha, alface e tomate e pepino, tá? Basicamente é o que eu falo, nessa fase a gente tenta optar por opções menos calóricas, com menor densidade calórica, o que vai te permitir você consumir mais e atingir menos calorias no final do dia, dando um volume maior ao prato. E aí entra sempre um alimento um pouquinho mais calórico para dar um sabor a mais. Se você gosta de um molhozinho, dá pra você botar em pouca quantidade, né? Seja um barbecue, igual eu vou botar agora, vou mostrar o resultado para vocês, e é basicamente isso. De manhã foi uma refeição mais leve, agora pós-treino é mais pesado, tem proteína, né? Tem ali, no caso, boas quantidades de carboidrato, né? De fibras também, tá? Então é basicamente isso. Então, pessoal, a outra refeição acabei que eu não gravei, né? Mas como vocês viram, foi tipo um cookie proteico com doce de leite, ficou muito bom, crocante, tipo um biscoitinho. Como é dia de carboidrato, teve a banana, teve doce de leite, né? A porção de frutas pós-almoço, como mostrei para vocês. E agora a última refeição, que ela é basicamente a mesma que o almoço, porém ela tem um pouquinho de carbo a mais. Eu poderia botar um macarrão, arroz, alguma coisa assim, mas eu gosto muito de legumes, essas coisas. Então eu vou optar o quê? Pela batata doce, que eu vou acrescentar. Então a mesma refeição, onde eu posso variar a questão da verdura, do legume, né? Aí fica o meu critério. E tem um ovo a mais também. Então eu poderia substituir a batata doce por uma tapioca, fazer uma crepioca e utilizar o frango com os legumes que já tem, né? Que sobrou do resto do almoço e fazer recheado, ou usar no lugar dele uma batata inglesa, enfim. Então tem várias opções. No caso, o que eu mais gosto é batata doce. Então basicamente é isso, tá? A única diferença, barbecue sempre direi. E é isso, pessoal. Foi esse o videozinho aí, beleza? Das refeições no dia de carbo alto. Deu 280 gramas de carbo, mais ou menos, bastante. E é isso. Depois tem um dia de carbo baixo. E a gente fecha mais uma semana de vídeos aí. Concluída mais uma semana, faltando 4 semanas para o campeonato. Naquele pique, naquele modelo.